Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muita luz e muita paz aí, como sempre, né, para o seu coração, para a sua vida. Pílula do nosso querido Evangelho de hoje. Vamos aprender a transformar as dificuldades que nos chegam em instrumentos de luz. Tem um ditado que fala assim: aprendamos a ser como o cedro, aquela árvore linda, né, perfumada, porque o cedro perfuma o machado que o fere. Enfim, eu queria conversar com você, gente, a respeito da nossa capacidade linda e divina, né, que Deus nos ofereceu, da gente transformar as dificuldades que nos chegam, ofensas, problemas, em instrumentos de luz. E, consequentemente, criar um ambiente maravilhoso ao nosso redor, apesar de todas as tendências dizerem o contrário. Você sabe que eu me lembro a esse respeito da minha infância, eu vi uma expressão que dizia o seguinte, que uma pessoa sábia, ela tem um coração de colchão, porque no colchão, se você joga uma bolinha, a bolinha não volta, né, porque o colchão amortece. E as pessoas que não são sábias têm um coração de pedra, né, de parede, por exemplo. Você joga uma bolinha na parede e volta, né? Então, ser um instrumento de luz, eu acho que tem muito mais a ver com ser um coração de colchão. Por quê? Porque as dificuldades batem na nossa porta todos os dias, é ou não é? É uma frustração porque você estava na expectativa de uma coisa acontecer e não acontece, a gente fica chateado. De repente, uma fofoca, um fuxico que chega e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não dar guarita a esse tipo de posição. E o que é pior, ainda espalhar esses fuxicos, essas fofocas falando mal dos outros. A gente já falou aqui sobre o perigo que é viver julgando. Muitas vezes é um problema de saúde, é uma dificuldade na área afetiva. Enfim, as dificuldades naturais, né, que todos nós enfrentamos na nossa caminhada. O importante é a gente criar essa consciência. Nós não somos seres passivos. Lembre-se, você não é uma pessoa passiva que tem que se deixar levar pela enxurrada do mau humor, pela correnteza das dificuldades. Não, isso é livre-arbítrio. Nós temos que trabalhar ativamente para construir a nossa paz. Né? A gente tem que sair dessa ideia passiva de que paz é uma coisa que aparece. Não, paz é algo que se constrói. Se constrói com um ambiente psíquico saudável, com pensamentos saudáveis, se constrói com palavras de otimismo, palavras positivas, se constrói com atitudes, né? Criando luz ao nosso redor. Se constrói, meus amigos, com sentimentos de nobreza, mesmo quando as outras pessoas que estão do nosso lado, infelizmente, não têm. Lembrar dessa nossa capacidade, né, de transformar esses problemas em algo muito bom, nos traz força. É sério, nós temos que ter um coração de colchão, né? Vem um problema, não vai voltar de volta não, pelo contrário, a gente vai transformar. Essa é a ideia. Não custa nada lembrar, né? O doce de leite maravilhoso que a gente ama em Minas, por exemplo, vocês estão em outros estados, já devem conhecer a fama do doce de leite mineiro, né? Ele é feito o quê? Do leite talhado, né? Daquele leite que ninguém quer, né? Não vale lembrar que muitas vezes a roseira maravilhosa, ela é maravilhosa porque o adubo, que ninguém quer, foi colocado na sua base. Então a gente precisa aprender a transformar, né, esse limão que é azedo numa limonada gostosa. E esse livre-arbítrio nos faz isso. A gente tem vários instrumentos para nos ajudar nessa consciência, nessa transformação, né? Nós temos a prece. Imagina, você está com um problema qualquer, você para, faz uma prece verdadeira na sua fé. Isso corta o pensamento negativo. Nós temos questões de ordem prática, por exemplo, respiração consciente, que é uma técnica milenar utilizada pelos yogis e hoje utilizada, né, pelos praticantes de mindfulness ao redor do mundo. Você está agitado, com a mente agitada? Para e respira conscientemente. É uma técnica simples. Você fala assim com você mesmo: eu inspiro com consciência e eu expiro com consciência. Eu inspiro com consciência e eu expiro com consciência. Fazendo isso durante 2 minutos, você não precisa falar em voz alta, mas você pode mentalizar. Por que você mentaliza a frase? Porque corta a linha de pensamento negativo para você repetir essa frase enquanto respira. Você vai perceber que a raiva, a ansiedade, a agitação, às vezes até a mágoa, ela vai desaparecendo porque conscientemente, ativamente, você escolhe estar em paz e vai usar a sua respiração para isso. E na dúvida, usa os dois, né? Faz a respiração, depois uma prece. Você vai ver que vai funcionar, ó, muito melhor. A ideia é essa. A gente tem que ter consciência que somos nós que construímos a nossa paz, não é? E independente do que te aconteça, lembre-se disso. Lembre-se que quando a gente vai cuidando de si,
com as energias do bom humor, né, com as sementes do otimismo, a espiritualidade consegue nos ajudar com mais facilidade. Nossa vibração se eleva. Então, cuidado com essa história de ser vítima, de se sentir vítima, né, de se colocar como se nós fôssemos vítimas. Não existe vítima no mundo, né? Nada acontece por acaso. Se você achar que tem vítima no mundo, está falando que Deus é injusto, né, de permitir que algo nos ocorra sem que houvesse um fim útil, que é um absurdo, porque Deus nunca é injusto. Então, nós é que temos que mudar nossa postura mental, é ou não é? Passando a ter uma visão muito mais serena da nossa própria vida. Então, a partir de hoje, seja uma pessoa que transforma tudo que te chega de dificuldade em algo muito bom, em energias suaves, seja através do seu silêncio, seja através da sua tranquilidade interior, seja através da sua oração, da sua respiração ou de qualquer outra maneira inteligente, sábia que você encontrar para transformar ventos fortes em brisas suaves. Tá bom? E eu queria aproveitar, já que nós estamos falando disso, e utilizar um bom exemplo. Nosso país está passando por esse momento importantíssimo da sua história. E independente da questão política, que não é o nosso foco nesse espaço aqui da pílula, vamos vibrar pelo nosso país para que o melhor aconteça. Vibrar muito, meus amigos, pelos governantes. Por quê? Porque quem está num cargo público pode muito bem, a gente sabe disso, adquirir karmas coletivos quando erra com a coletividade. Então, para nós, às vezes, é muito fácil julgar, falar, né, seja do Congresso, seja do Poder Executivo, do Judiciário, quando a gente não está lá, tendo que tomar decisões e assumir várias responsabilidades. Então, vamos pedir a Deus luz para essas pessoas, né, que muitos, a gente sabe, estão se complicando espiritualmente pelo mau uso do seu livre-arbítrio, mas que muitos também têm boas intenções, mas que se não tiverem a orientação correta, não vão conseguir sair do lugar. Então, nosso papel não é só técnico, né, de votar da maneira adequada nos momentos certos de eleições, mas também espiritual, de oferecer um ambiente psíquico saudável para que o nosso país ele possa crescer melhor. Então, vamos vibrar em conjunto, usar esse nosso livre-arbítrio, esse nosso coração de colchão, para enviar muita positividade, né, para Brasília e para todos os centros de decisões de poder, para que o nosso país possa se recuperar dessa crise, né, que tem afetado tantas famílias e que todos nós possamos sair mais fortes disso tudo. Tá certo? Então é isso. Lembre-se, você pode transformar a sua vida usando bem seu livre-arbítrio, coração de colchão, né, uma mente serena e tranquila, para que a gente possa semear luz e paz ao nosso redor. Deus te abençoe sempre, 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 sempre. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve.